A minha intervenção hoje vai no sentido, por um lado, de vos apresentar um programa de pesquisa que neste momento tenho estado a desenvolver em Lisboa, através de projetos de pesquisa por um lado e projetos de doutoramento por outro, e ao mesmo tempo fazer uma síntese de um percurso com mais de 10 anos sobre as questões da justiça na escola, como é que a escola opera a problemática da justiça, associando a justiça às questões das desigualdades e da equidade que o João há pouco falou. E sobretudo o meu percurso de investigação tem vindo a ser desenvolvido mais com o apoio do olhar dos professores sobretudo os efeitos que os debates existentes sobre as políticas da educação nas escolas e sobre os efeitos desses debates das políticas educativas na escola, naquilo que eu tenho vindo a designar as artes de fazer o comum. E porquê é que me interessa esta questão do comum nas escolas? Porque justamente, como o João apresentou ao fazer a comparação dos 4 países da Europa, do sul da Europa, e sobretudo o esforço que houve em Portugal para recuperar o atraso educativo, nós estamos perante um dilema ou uma nova problemática política nas escolas, que é o projeto de se constituir uma escola inclusiva e uma escola para todos. E por isso, se as políticas educativas, apesar das oscilações dos ciclos governativos, como o João há pouco mostrou, o princípio genérico, mesmo com algumas das incidências desses ciclos políticos na definição das políticas públicas e no efeito dessas políticas públicas nas próprias escolas, o que é um facto é que as escolas do ensino fundamental e médio, que no nosso caso é o ensino básico e o ensino secundário, as escolas estão inchadas, chamemos assim, mesmo tendo em conta o efeito demográfico de Portugal, e que fez com que o número, a morfologia escolar tenha diminuído em função justamente do efeito da demografia. Contudo, a escolarização massificou-se, e massificou-se sobretudo a partir dos finais dos anos 80 e com maior incidência a partir dos anos 90, e por isso as escolas estão com uma questão que é ter os alunos permanentemente na escola. Por um lado, permanentemente significa que as matrículas sucedem-se, os pais não retiram os filhos da escola, há um esforço que foi feito do ponto de vista das políticas públicas, desde com várias medidas que foram desenvolvidas no sentido justamente de fazer um esforço de compensação ou de políticas de compensação, aquilo que o João disse que não acontece na Grécia, mas que acontece em Portugal, para ir acompanhando os estudantes, os alunos com mais dificuldades na formação escolar, e por isso tem vindo a reduzir as reprovações e, portanto, com essa redução as desigualdades escolares têm vindo a ser reduzidas. A partir dos anos 90 nós vamos assistir a uma transformação das políticas públicas, insistindo mais num processo de descentralização de algumas das medidas que anteriormente estavam centralizadas no próprio Estado, e por isso a questão que eu coloco, e em certo sentido, talvez de um outro ângulo, vou ao encontro de uma questão que o João levantou há pouco, parece-me hoje pouco interessante, ou mesmo desinteressante, do ponto de vista sociológico, sobretudo naquilo que diz respeito a Portugal e à Europa, continuar a fazer estudos de caráter demográfico ou até de caráter estatístico para fazer relações entre as variáveis origem social e origem de classe e os resultados que os estudantes de cada uma das diferentes classes sociais têm ou não têm na escola, mas o que me suscita inquietação é justamente perguntar-me, uma vez que a realidade é
vivermos numa escola massificada, vivermos numa escola em que todos estão na escola, como é que estes todos estão na escola? Quer dizer, como é que a escola vai trabalhar, por um lado, na absorção, ou no recebimento, ou no acolhimento dos alunos na escola, por um lado, e como é que vão trabalhando ao longo de um ano letivo, que significa muitas horas por dia e por semana na escola, como é que a escola vai trabalhar com esses alunos, alguns desses alunos que, enfim, do ponto de vista geracional, pela primeira vez estão mais tempo na escola do que estiveram os seus pais, do que estiveram os seus avós. E por isso há aqui uma geração que pela primeira vez, ou quanto muito, algumas delas pela segunda vez, estão a experimentar estar na escola, e sobretudo falo numa escolarização de 12 anos, mais tempo. Isso é uma questão que me inquieta e que me tem absorvido tempo para pensar as questões do ponto de vista teórico. Se quiserem, por uma pergunta, o que é que o debate sobre as desigualdades escolares traz à escola? Que é isso que me interessa, traz à experiência escolar. E quando eu falo em experiência escolar, estou a falar, por um lado, nas relações entre os próprios professores, porque não há concepções comuns dos professores nem sobre a experiência escolar, nem sobre a administração das desigualdades escolares na escola. Por outro lado, as relações entre os professores e as famílias, porque nem todas as famílias, nem todos os professores nas escolas têm concepções comuns do que é estar na escola durante muito mais tempo. Por outro lado, as relações entre os próprios alunos, que também existe a diferenciação sobre a postura de estar na escola, e, por outro lado, nós temos vindo a verificar ao longo de vários estudos que o modelo de amizade, de filia, usando o termo grego, é muito importante para as sociabilidades dos alunos na escola e que interfere muitas vezes com a concepção que os professores têm sobre o modo de estar e de ser na escola, porque a filia e a amizade significa proximidade. Os professores têm muitas vezes uma concepção mais fria e mais distante das relações entre uns e outros no estabelecimento de ensino, e por isso também coloca problemas relativamente aos debates sobre a experiência escolar e sobre o estar permanentemente e o ser permanentemente na escola. E, finalmente, as relações entre outros corpos que cada vez mais intervêm na escola, quer nas escolas identificadas como escolas de territórios, e, por outro lado, tenho novas interrogações que o programa me trouxe e que eu gostaria de partilhar convosco e que, de certa maneira, estão a orientar novas interrogações sobre a escola. Queria só fazer uma última referência antes de começar a passar os meus PowerPoints. É que inquieta-me também um conjunto de interrogações hoje que vão associar a problemática das desigualdades e a problemática da equidade escolar e social com a problemática das diferenças. E estas duas questões não são exatamente as mesmas, e uma vez que o que nós temos vindo a assistir na escola é justamente uma certa superposição ou uma certa interconexão entre as discussões à volta das desigualdades em torno ou associadas à aprovação versus reprovação dos alunos, com o problema do reconhecimento das diferenças. E das diferenças não só em termos de género, mas as diferenças em termos de orientação sexual, as diferenças em termos de modos de estar na escola, sobretudo com a forte intervenção das culturas juvenis que colocam por vezes ruído na figura do aluno, quando os alunos e os próprios professores fazem intervir na escola outras figuras, como a figura do adolescente e a figura do jovem, que não têm exatamente a mesma definição e a mesma articulação com a figura do aluno, e isso coloca um debate acrescido, para além do debate sobre as desigualdades, um debate sobre as diferenças. Ora, eu tenho verificado, e eu trago aqui dois autores, mas haverá outros. O Bauman, por exemplo, tem vindo cada vez mais a pontuar, sempre numa concepção binária, que eu vou discutir e que vou lançar-vos outra proposta analítica,
que é nós estarmos a passar de uma sociedade ossificada ou de uma sociedade sólida para uma sociedade líquida. A sociedade sólida anterior era uma sociedade em que se compunha por uma interconexão entre a conformidade e a ordem, por uma liquidificação muito assente na problemática da liberdade versus responsabilidade. Por outro lado, o Alain Touraine, num trabalho apresentado no final dos anos 90, coloca a questão se as políticas em torno das diferenças sociais, e muito animadas pelos movimentos sociais, se não vai colocar uma guetização, um fechamento desses grupos que apelam para, ou que demandam a questão da identidade. E, portanto, eu interrogo-me se estes alertas do Bauman, da passagem de uma sociedade solidificada para uma sociedade liquidificada, como é que ela se traduz neste trabalho de fazer o comum. Fazer o comum significa justamente não liquidificar as relações, mas trabalhar no sentido de que as pessoas se encontrem, se relacionem com densidades diferentes, de estabelecimento para estabelecimento de ensino, e queria somar estes dois alertas com um terceiro alerta que foi dado em 2002, julgo eu, pelo François Dubé, sobre nós estamos a assistir nas sociedades contemporâneas a um declínio institucional que não se observa só na escola, observa-se em outras instituições, e que esse declínio institucional abrange sobretudo certas funções das instituições que trabalham sobre o outro. E, portanto, é um problema da alteridade, que é um problema que me preocupa bastante e que tem a ver justamente como é que as sociedades vão se defrontar com o outro. O outro desigual, o outro diferente. E, portanto, é sobre esta questão do outro, do trabalho do outro desigual e do outro diferente, que também tem vindo a preocupar do ponto de vista da pesquisa científica. Ora, os professores queixam-se muito justamente a ver debates por diversas fontes em que este trabalho comum não é feito e que há um conjunto de perdas de referências e que põe em causa justamente a própria importância e a própria função social da escola. Ora, o que nós temos vindo a assistir nos trabalhos de suporte empírico que nós temos feito em diferentes estabelecimentos de ensino, localizados em todo o país, localizados a norte, localizados no interior sul e localizados na área da Grande Lisboa, o que nós temos vindo a encontrar é, por um lado, um conjunto de práticas e percepções dos alunos sobre a importância da própria escola, e, portanto, não gostam de estar na escola só pelo facto de na escola estarem os seus amigos e a escola ser um espaço de convívio. Também há quem aponte estar na escola, e aqui são composições diferenciadas, com densidades diferenciadas, que também gostam de estar na escola, porque na escola aprende-se, e na escola é um espaço também de transmissão dos saberes, e encontramos também, da parte dos professores, uma série de pontos de vista que vão no sentido de uma vinculação à importância da escola pública e à importância do trabalho dos professores na escola pública, com, obviamente, variações de estabelecimento de ensino para estabelecimento de ensino, tendo também em conta a antiguidade profissional dos professores, havendo no âmbito do género ser professor ou ser professor não ser significativo as diferenças relativamente à sua vinculação sobre a escola. Ora, o que se verifica relativamente às medidas políticas que vêm no sentido que o João há pouco referiu, para irem reduzindo o atraso educativo e, através dessa redução, haver uma redução das desigualdades escolares, a questão que se coloca é se nós estamos a assistir, com
a presença cada vez maior do maior número de alunos na escola, se nós estamos a assistir a uma alteração relativamente a estas formas de fazer o comum, estamos a assistir a uma liquidificação das relações sociais. Se nós estamos a assistir a uma liquidificação das relações sociais ou a um problema, ou um efeito muito negativo daquilo que o François Diobé designa como declínio do programa institucional da escola, com as consequências que isso tem, ou se estamos a assistir a uma guetização a propósito da problemática das diferenças sociais, que também é discutido na escola. Ora, neste sentido, como eu disse há pouco, nós temos encontrado, da parte dos alunos, três grandes problemáticas que são importantes aqui sublinhar. Por um lado, os alunos colocam cada vez mais na escola, para além do problema da desigualdade e da equidade, um problema de tratamento. O modo como são tratados por uns e por outros, quer pelos seus pais, pelos seus colegas, quer pelos adultos que estão na escola. Não só os professores, mas outros adultos. E, portanto, há um problema, se vocês quiserem, de se pensar a escola como um espaço para constituir aquilo que alguns filósofos designam uma sociedade decente, onde se possa discutir a problemática da humilhação. Por outro lado, essa questão é muito sentida, sobretudo, na relação entre alunos e professores, na forma respeitosa ou desrespeitosa como são tratados. Por outro lado, os alunos não são desatentos, ou não estão desatentos à discussão sobre a justiça escolar e, nomeadamente, sobre o problema do mérito. E nós podemos, depois do debate, discutir um pouco, falar um pouco sobre esta questão, a propósito de um convite de estar presente numa investigação orientada, numa pesquisa orientada pela Maria Manuel. Nós tivemos a oportunidade de estar em conselhos de turma, onde o problema do mérito escolar foi tratado, porque essas reuniões destinavam-se justamente a estabelecer os critérios de aprovação ou de reprovação dos alunos em diferentes turmas. E é interessante verificar como é que, por vezes, os próprios adultos, professores, estão desatentos à atenção que os próprios alunos têm no debate sobre a questão do mérito e sobre os critérios que muitas vezes são aplicados pelos professores na questão meritocrática. Ora, depois disto, há, para mim, duas novas áreas, do ponto de vista sociológico, que, a propósito dos efeitos ou das consequências das desigualdades sociais, do debate sobre as desigualdades sociais na escola e o debate sobre a problemática das diferenças na escola, que me parece fundamental trabalhar hoje em dia, como programas que possam dar pontos interessantes de resposta e de análise aos estudos sobre as desigualdades escolares e sobre os efeitos das desigualdades escolares nas desigualdades sociais. O primeiro tem a ver com as políticas de acolhimento. Isto é, por razões diversas, por pressão política por um lado, por diferentes formas de tradução das medidas políticas definidas pela Europa e definidas por Portugal nas escolas. Por outro lado, por pressão dos próprios pais, com todas as cambiantes que o João apontou no âmbito das classes médias, ou do papel das classes médias nesse apelo à importância da escola e à importância da escolarização, que, sublinho, não é só das classes médias. Mesmo dos meios populares, nós temos vindo a observar que no ensino fundamental, sobretudo no ciclo do ensino primário e dos primeiros anos do segundo ciclo do ensino básico, não sei qual é exatamente o que corresponde ao vosso ensino fundamental, nós temos vindo a encontrar cada vez mais reclamações dos pais, dos meios populares, quer no campo, quer na cidade, para que a escola funcione melhor, tenha uma outra qualidade de acolher os seus alunos, os seus filhos, na escola. Portanto, não é só uma pressão, provavelmente a publicitação da pressão das classes médias é maior, mas os meios populares não são indiferentes à escola. E, portanto, face a esse inchamento
que a morfologia escolar hoje apresenta, por um lado. Por outro lado, sobretudo nos grandes centros urbanos, o funcionamento dos mercados escolares, onde há concorrência entre escolas e entre agrupamentos de escola, porque hoje em dia, para além do fechamento de escolas que o João assinalou há pouco, também há escolas que foram agrupadas em territórios e, por isso, há hoje formas de coordenação da ação nas escolas que não passam só pelos conselhos diretivos de uma escola isoladamente, mas de um trabalho de coordenação entre direções de diferentes escolas com uma equipa diretiva que coordena as várias ações das diferentes escolas. E muitas vezes, quando há vários agrupamentos que tentam mobilizar públicos diferentes ou semelhantes, é evidentemente que isso obriga as escolas a trabalharem de uma forma mais séria sobre aquilo que se designa as políticas de acolhimento, que se traduzem, por exemplo, no modo como fazem os seus projetos educativos, projeto educativo do próprio território escolar, do próprio território agrupado, quer os projetos educativos da própria escola, e depois isto tem incidências naquilo que eu designo, usando um conceito do Laurent Thévenot, aquilo que eu designo a governação por regras. Quer dizer, o acolhimento obriga à definição de uma governação por regras, que é definida, por um lado, pela Europa e pelos Estados nacionais, mas depois, por sucessivas traduções, vai calhar nas próprias direções para implementar essas orientações. E que tem a ver com constituição de turmas, tem a ver com a oferta curricular, tem a ver com as atividades extracurriculares, tem a ver com o desporto escolar ou com outros programas de índole cultural, porque os alunos, ao serem acolhidos, não são acolhidos só para estarem nas aulas, a receber as aulas das diferentes disciplinas, mas são acolhidos para depois das aulas, poderem ter um conjunto de atividades, até os seus pais virem buscar os filhos à escola, ou serem transportados por vários outros modos para casa. Por isso, há um problema que os próprios professores manifestam, neste momento a ocorrer um projeto de doutorado de um doutorando meu, Luís Gouveia, que trabalha os professores a partir da crise, da contestação, dos professores por causa das políticas de avaliação do desempenho dos professores e a própria reformulação que foi apresentada no governo do Partido Socialista sobre o próprio Estatuto da Carreira Docente, e a propósito da percepção que os professores apresentam sobre a sua autoridade, sobre a autoridade do professor, sobre a forma como são respeitados, nós verificamos, de facto, que há uma grande incidência sobre a preocupação ao nível das políticas de acolhimento. Ao qual eu acrescento uma outra zona problemática muito complementar às políticas de acolhimento, que é aquilo que eu designo como políticas de habitar. Porquê? Porque não basta a escola acolher. A escola vira casa. Quer dizer, e esta é uma expressão que os professores cada vez mais são sensíveis, no sentido em que, por um lado, se confrontam com como administrar regras que são estabelecidas em casa e regras que a escola precisa de estabelecer. Portanto, há aqui, por vezes, ambivalências e, sobretudo, grandes acusações dos professores sobre o modo como as famílias desestruturam muitas das regras que são trabalhadas na escola, e o Luís Gouveia sistematicamente captou um conjunto de pontos de vista, sobretudo dos professores, sobre esse desalinhar entre as famílias e a escola. Como os alunos, estando muito tempo na escola diariamente, coloca-se o problema como é que os alunos se apropriam do espaço. Não é só o espaço na turma, estar atento àquilo que o professor diz, mas é como é que os alunos convivem uns com os outros nos recreios, como é que os alunos se apropriam da cantina quando vão tomar as suas refeições, como é que os alunos se apropriam da biblioteca quando usam a biblioteca para trabalhos, e, portanto, é necessário uma atenção acrescida sobre o modo de habitabilidade na escola e, sobretudo, em escolas onde a permanência dos alunos é maior. Ora, o que é interessante verificar
é que o Luís Gouveia tem vindo a decifrar, a partir das declarações dos professores a esse propósito, aquilo que ele designa a política dos afetos. Quer dizer, os professores são cada vez mais sensíveis justamente a esta problemática do acolher e do habitar, naquilo que eu designo como a política dos afetos. Que, se por um lado eles expressam essa política dos afetos no âmbito da motivação acrescida para os alunos poderem estar disponíveis para aprender, e para aprender não só os saberes que transmitem, mas para aprender o estar e o ser na escola, que ultrapassa a questão da aprendizagem dos saberes. Por outro lado, coloca dilemas complicados do ponto de vista da profissão, que é como bem temperar a política dos afetos, que requer uma maior proximidade e uma maior temperatura elevada que a própria proximidade produz, com a distância necessária em momentos em que a questão do juízo ou do julgamento sobre os alunos se processa, quer no âmbito da avaliação escolar, quer no âmbito da avaliação disciplinar. Portanto, essa é uma questão que é absolutamente essencial. Eu tenho aqui vários pontos de vista dos professores sobre essa problemática. E por isso nós temos encontrado, sobretudo, uma composição vai e vem entre este professor solidário e ou assistencialista, este professor companheiro e camarada, este professor mais frio e mais distante. São composições, e eu uso justamente a palavra composição para reponderar de uma outra forma a perspectiva binária, que é muitas vezes trabalhada pela sociologia, e que eu dei dois exemplos quando falei do Bauman e quando falei do Alain Touraine, ou quando falo sobre François Duby. O que nós encontramos hoje na gestão ou na administração destas zonas problemáticas, que o debate sobre as desigualdades e sobre as diferenças sociais se envolvem na escola, é justamente a constituição dessas diferentes composições, o que leva, do meu ponto de vista, a reequacionar de outra forma a questão da liquidificação das relações e a menor atenção à autoridade. E é por isso que neste enquadramento político, sobre o político na escola, que se começa a verificar uma cada vez maior atenção às políticas de acolhimento dos alunos e dos agregados familiares, no sentido de estas poderem cumprir com mais rigor os objetivos incluídos nos projetos educativos. Os critérios desse acolhimento expressam-se através de distintas medidas traduzidas, antes de mais, pelo modo como são estabelecidos os princípios que orientam a construção das turmas, como eu referi há pouco. E vocês desculpem, mas eu vou ter que saltar, que é justamente as conclusões. Recuperando as questões iniciais, e sobretudo as questões que eu coloquei quando mobilizei o Bauman, o Alain Touraine e o François Duby, as tendências explanadas nas linhagens sociológicas apresentadas, às quais se juntam o alerta de estarmos a assistir a um processo de corrosão institucional das instâncias públicas, que tem como missão o trabalho sobre a alteridade e que pressupõe um dado diagnóstico funcional às atuais dinâmicas societais, levam-nos a mudar um pouco a direção das discussões sociológicas em torno das desigualdades fabricadas nas escolas. A seleção escolar e social que se abate sobre os agentes que são desfavorecidos pelo sistema escolar desencadeia uma tendência para a redução dos olhares críticos sobre o que os exclui dos benefícios que o mesmo sistema proporciona aos outros, aos agentes socialmente mais favorecidos. Os estudos que temos vindo a realizar com a comunidade ao longo de mais de 10 anos sobre a experiência escolar revelada por professores e alunos em escolas do ensino secundário público mostram, como eu acabei há pouco por referir, modos composicionais densamente diferenciados. Isso é importante ter presente esta expressão, densamente diferenciados, quando a observação recai no como uns e outros se envolvem em regimes de envolvimento de ação plurais para responder a um conjunto de problemas que são relevantes para aquilo que eu designo as artes de fazer o comum nos estabelecimentos de ensino.
a pluralidade de gramáticas discursivas e práticas que são mobilizadas por professores e por alunos na justificação das suas razões morais, e eu acho que isto é absolutamente essencial, porque me obrigou a retomar a problemática da moral iniciada por Emílio Durkheim e que tem sido muito esquecida pela sociologia, que os levam a investir em tempo nos envolvimentos em ações comuns, quando os problemas os confrontam consigo próprios ou com os outros. Mostram os limites das análises que carregam perspectivas binárias para a discussão sociológica de questões como as desigualdades, os sentimentos de injustiça e de humilhação, ali publicitados por uns e ou por outros, através de rumores, queixas, denúncias, reclamações ou reparos de diversa ordem. Não é possível, do meu ponto de vista, omitir, com algumas das consequências diretas das desigualdades, como algumas das consequências diretas das desigualdades, intervém nos modos de acolhimento e de habitabilidade dos territórios educativos feitos pelos professores. Acolhem e orientam a habitabilidade, quer nos diferentes espaços que compõem um estabelecimento de ensino, que são povoados por seres com comportamento no plural, quer nos modos de coordenação da ação entre quem dirige a escola e quem administra os agrupamentos de escola. Tenho dito.